E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, e aí, bom dia para quem está assistindo essa aula de diversos horários, ok? Então a gente vai mais gravando aqui, vamos para a aula de número 13, né? Então deixa eu pegar aqui rapidinho uma caneta para a gente começar. Rapidinho, peraí, um minuto. Centralizar, pegar uma caneta aqui para a gente começar. Então estamos gravando agora a aula, tá certo? De número 13, eu acredito, então seja a do primeiro ano. A gente continuando aí essa sequência de aula. E nessa aula a gente falamos de algumas funções, de algumas organelas dentro da célula. Tudo que está dentro da célula é chamado de organela. E até a aula passada a gente falou de função de cada organela. E agora, para continuando, a gente vai falar de uma organela muito importante para a célula, que é o núcleo, tá certo? Ok? O núcleo celular. Dentro do núcleo de uma célula, vamos falar de uma célula eucariote, aquela que forma o núcleo, tá certo? Dentro das vai ter o material genético. Material genético. O que é esse material genético? A gente está falando do DNA. E qual é a função do DNA? A função vai passar suas características para os descendentes, ok? Qual é a característica? Não é isso? Então, você olha para uma pessoa, você vê que a pessoa tem a pele negra, a pele branca, a pele amarela, o cabelo liso, o cabelo escuro. Então isso daí, o cabelo preto, então isso daí são as características. Quem é responsável de passar essas características? Então falando sempre que é o que? É o DNA. E o DNA está dentro do núcleo da célula. Beleza? A gente falou de dois tipos de célula. A célula procarionte, aquela que não forma o núcleo, e as células eucarionte, tá certo? A célula eucarionte que forma o núcleo celular, tá certo? Que a célula a gente está desenhando tipo um ovo, membrana, citoplasma e o núcleo. A gente está fazendo sempre isso. Esse núcleo aqui é chamado de carioteca ou membrana celular, ok? E aí a gente falou de duas células dos células que não tem núcleo, que são as células procarionte, que aí tá as bactérias e alguns protozoários, não todos, que alguns protozoários formam núcleo também. Beleza? O que eu quero que vocês saibam é o seguinte, que a célula eucariótica, a minha célula, essa célula que forma o núcleo, tá certo? Essa célula aqui, ó, que forma o núcleo, ela só tem as células eucarióticas, ela só vai ter apenas um núcleo. Então, cada uma célula tem um núcleo. As células eucarionte, cada uma célula vai ter apenas um núcleo. Grave isso. E as outras células? As outras células podem ter vários núcleos. Perceba aqui, eu tenho uma célula aqui, ó, eu tenho um tecido, tá certo? Um tecido fibroso, uma fibra muscular esquelética. Percebe que cada célula aqui, ó, tá vendo? Só vai ter um único núcleo. Então aí eu tenho uma célula eucarionte, imaginar eu tenho um músculo, tenho só uma. Já se a gente vê isso aqui, esse paramécio aqui, isso aqui é um protozoário, percebe que tem, ó, um núcleozinho aqui e outro aqui, ó. Então eu tenho uma célula aí, que vai ter dois núcleos e assim sucessivamente. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: no nosso corpo a gente tem uma célula que não possui núcleo. Eita, agora complicou. Que significa que euzinho, tá? Eu sou um eucarionte, tá? O eucarionte é aquela célula que a gente toma desenhando tipo um ovo, membrana, citoplasma e o núcleo, mas vai ter alguma célula dentro do meu corpo que não vai ter núcleo, exatamente. E que células são essas? São as hemácias. As hemácias são as células do sangue, que dessa cor vermelha no sangue, são as hemácias. A hemácia é uma célula anucleada. Anucleada.
nucleada. A significa não, não núcleo. Então é uma célula que não tem núcleo. Então significa que se ela não tem núcleo, a gente soma um organismo eucarionte e tem umas células que não tem núcleo. Então se não tem núcleo, ela também não vai ter o que? Não vai ter DNA. Então se não tem DNA, elas não são capazes de fazer uma duplicação celular, uma replicação celular. Ela não é capaz de uma célula formar duas. Não são capazes porque não vai ter o DNA. Beleza? Ok? E qual é a função da hemácia? Uma das funções das hemácias é carregar oxigênio para as células. Olha só. Ninguém respira com o pulmão. Na verdade, a gente respira com a célula. O que acontece? Imagina o seguinte, que eu jogo o oxigênio para dentro dos meus pulmões. Dos meus pulmões vai para os brônquios, para os bronquíolos, que são espessura bem capilar. E aí o sangue vai passar pelo pulmão e carregar o oxigênio para o restante da célula do corpo. O sangue ele é formado por vários componentes: leucócito, basófito, tá certo? Eosinófilo, e são células. Mas tem uma célula responsável para transportar o oxigênio, que é a hemácia. Então essa hemácia aqui tem uma função principal, função de quê? De transporte de oxigênio. Beleza? Ok. Muito simples, né? E aqui tem outras, ó. Tem outras células aqui. Beleza? Outra célula aqui. Aqui está um neutrófilo. Deixa eu apagar aqui só para a gente dar uma olhadinha aqui onde eu escrevi. Aqui está uma célula conhecida como neutrófilo. Que são os neutrófilos, que são as células do sangue. Beleza? Olha essa outra aqui, ó. Esse desenho aqui, a gente vai estudar um pouco detalhado o núcleo. Uma organela muito importante que é o núcleo. Tudo que está dentro da célula é chamado de organela. Essa organela aqui, ó, tá? É o núcleo. No núcleo, eu tenho uma parte aqui que é mais espessa, mais concentrada. O que é que tem aqui nesse núcleo? DNA, tá? Aqui tem uma parte, não só DNA, mas vamos focar. Aqui tem uma parte que é mais concentrada, ou seja, a cromatina. Quando eu falo cromatina, eu falo molécula de DNA. O que é cromatina? São moléculas. Vou colocar aqui, ó, cromatina. O que é cromatina? São molécula de DNA condensada. Perceba que aqui está uma parte que está mais, a cromatina está mais condensada. Nessa parte aqui do núcleo, isso tudo aqui é o núcleo, mas aqui está mais condensado. Eu vou chamar isso aqui de nucleolo, tá certo? O que é o nucleolo? São a estrutura do central, pode estar central, mas vamos colocar central aqui. É uma parte do DNA onde está mais concentrado. Beleza? A cromatina. E aqui, ó, a cromatina está menos concentrada nessa região aqui. Aqui está mais concentrada, chamado de nucleolo. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que o núcleo do DNA, isso aqui, ó, essa membrana aqui do núcleo, essa aqui de fora, ó, aqui já é onde está o retículo endoplasmático rugoso. Mas aqui, ó, essa membrana aqui, ó, tá certo? É conhecida como carioteca. A membrana do núcleo aqui, ó, é chamada de Vou fazer aqui, fica melhor. Carioteca. Professor, eu esqueci esse nome. Se você esquecer esse nome, tem problema não. Pode colocar a membrana nuclear, que eu também aceito. Também é conhecido como membrana nuclear.
Outra coisa que eu quero que vocês percebam, que essa membrana nuclear aqui, conhecido como carioteca, ela é poroso. O que é poroso? Que tem furos, tá? Sabe que na biologia já é chamado de furo, buraco, chamado de poroso, né? São os poros. Então aqui, ó, tem os poros. E para que serve isso aqui? Para a proteína, ela sair do dentro do núcleo para o citoplasma, para o citossol, e também alguns o ribossomo entrar para cá, proteína. Então tem que ter esse núcleo poroso. Vai ter uma comunicação do citoplasma aqui, das outras organelas, para dentro do núcleo. Beleza? Essas estruturas aqui, esses pontinhos, ó, que está aderido ao retículo endoplasmático rugoso, eu falei na aula passada, isso aqui são os ribossomos, ó. Beleza? Então perceba aí que eu acabei de explicar a vocês o núcleo da célula detalhado, né? Como que é o núcleo da célula. E o que é que acontece? Imagina agora, deixa eu pegar aqui uma... Não, tá bom. Vou apagar aqui. Imagine agora que eu tenho uma fita de DNA. O DNA, ele é assim, ó, formado por uma fita assim. Vocês já viram isso aqui, mais ou menos isso, por aí, estudando biologia. Pronto, uma fita de DNA. Esse DNA, ele vai ligar uma fita com a outra. Isso aqui é uma dupla fita, tá certo? Ligar com base nitrogenada, tá certo? Assim, ó. Base nitrogenada. Professor, o que é essa base nitrogenada? Vai ser o seguinte, ó. Adenina, opa. Vou pegar aqui uma fita de DNA, tá aí. Beleza? E essa fita de DNA, ela vai ligar esse negócio que eu fiz aqui, ó, são as bases representando a base de nitrogenada da fita de DNA, que seria assim: adenina, citosina, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, sempre assim. E aí forma a fita de DNA. Ok? O que vai acontecer? Essa fita de DNA, percebe que eu falei aqui, ó, que está mais condensado e menos condensado aqui. Essa fita de DNA, no meio dessa fita de DNA eu vou ter proteína. Imagina que agora aqui eu vou ter uma proteína aqui, ó. Expliquei a vocês como é que se forma a proteína. Então essa proteína aí, ela vai ter a capacidade de enrolar a fita de DNA como fosse uma corda. Então ela vai enrolando assim, ó, como fosse uma corda. A fita vai pegar a fita de DNA e vai começar a enrolar assim, e forma uma estrutura em forma de X assim, ó. Tá certo? Forma uma estrutura em forma de X. Essa estrutura aqui formada de que essa estrutura é formada de quê? De fita de DNA enrolada uma na outra. Então formado essa estrutura assim. Essa estrutura aqui que vai formar, isso aqui vai chamar de quê? De cromossomo. Tá certo? E o que é o cromossomo? É o DNA na sua forma mais condensada. Beleza? E essa forma mais condensada tá aqui, ó. Tá, elas vão ficar onde? No núcleo. Aqui, ó, dentro do núcleo. Beleza? O DNA ele vai condensar aquele forma em formato de X. E quem é que condensa? A proteína que está aqui. Que proteína é essa? Essa proteína tem um nome. Ela chama conhecido como histona. Tá certo? Muita informação, qualquer coisa vocês param o vídeo, tá certo que eu tô falando, anota as informações e aí pra gente ter uma ideia como fazer isso, tudo indo direitinho, beleza? Então, ó, carioteca é o que? A membrana
do núcleo ou membrana nuclear, conhecido também como envelope nuclear. Mas pode chamar de carioteca, membrana nuclear ou envelope nuclear. É a mesma coisa, ok? Muito simples, né? E aqui, ó, imagina o seguinte, uma coisa bem interessante que a gente vai ver aqui. Imagina uma coisa, eu tenho aqui uma célula pode ser. E agora o que é que vai acontecer? Olha esse desenho aqui, vamos cortar essa célula aqui, ó. Tá certo? Se eu corto essa célula aqui, esse pedaço, percebe que o núcleo ficou aqui, ó. Então o que é que aconteceu? Esse pedaço aqui que está sem núcleo, ele vai degenerar, acabar. Essa parte que está o núcleo aqui, ó, que é que vai acontecer? Vai regenerar, vai ter uma regeneração. Imagina que eu cortei aqui, ó, aqui regenerou. Isso acontece aonde? Na maioria dos protozoários acontece isso. Se eu cortar a célula, que ela não pegue o núcleo, né, a parte que não pegou o núcleo, ela vai aqui, ó, degenerar. E a parte aqui, então o que é que eu posso notar com isso? Que o núcleo tem uma importância. Importância em quê? Na formação das proteínas. Por isso que regenerou. Tá certo? Vamos ver outros exemplos aqui. Olha só. Aqui a gente tem algumas briófitas. Tá? Algumas plantazinhas briófitas. E vê o seguinte. Essas plantas, né? Esses animaizinhos. Vou colocar no falar. O que é que acontece, né? Olha só, é uma célula, mas o núcleo da célula está aqui, ó. Se eu cortar aqui, vai embora, vai ser degradada. Mas se eu cortar e essa parte aqui que ficou aqui, ó, ela vai regenerar. Então vai regenerar daqui para cá, essa parte já era, né? E aqui vai regenerar. Uma partezinha bem legal que a gente está vendo. E agora falei dos poros, que o núcleo tem a parte porosa. Olha só, aqui é um poro, que foi aqui, está no nucleolo, ó, o nucleolo aqui, ó, que é a parte, o que é o nucleolo? Se cair e sair na prova, você dá, é aonde está, né? Você fala o seguinte, na célula eucarionte, o nucleolo é onde está o DNA ou o material genético mais concentrado, é chamado de nucleolo. Mas aqui tem uma coisa mais importante, né? Não mais importante do que o DNA, mas tem a sua importância, que são o poro. O que foi que aconteceu aqui? Eu aumentei aqui, ó, com esses poros. Aqui está o citoplasma. Aqui está a carioteca. O que é a carioteca? Onde está passando aqui a membrana do núcleo. E aqui está o poro, tá certo? Que é onde se comunica aqui o citoplasma com o núcleo. Percebe que aqui a gente tem algumas proteínas, aqui alguns filamentos proteicos, aqui a proteína complexa do poro, que tem uma forma, isso aqui são proteína, isso daqui ó, são proteína, isso aqui são proteína, que essas proteínas têm uma função, permanecer que o poro, para comunicar o DNA da célula, o núcleo celular com o citoplasma, fique aberto. Então essas proteínas têm essa função. Percebe que aí é uma proteína o quê? Uma proteína funcional, né? Que ela está tendo essa função aí. Ok? Só para vocês já verem essa parte. Cromatina. Acabei de falar das cromatinas. Que são o quê? São o DNA concentrado. Lembra que eu disse o seguinte: o DNA é formado de uma dupla fita. Então o DNA tem formato de dupla fita, tá? E essa dupla fita, ela vai enrolando assim, ó. E forma, né? Vai enrolando e forma o DNA, o cromossomo, desculpa, o cromossomo em forma assim de X. Isso aqui é o que? É um cromossomo.
Só que, estudando direitinho, observou duas coisas. Que aqui no meio, aqui, o DNA estava mais ainda, aqui no meio, nessa parte aqui no meio, ó, o DNA estava mais concentrado do que essa periferia aqui, ó, tá? Essa parte aqui estava mais concentrada. Deixa eu... O negócio aqui tá atrapalhando a minha vida. Que chato. Tá. Deixa eu desenhar outro aqui rapidinho. Um minuto. O que foi que o estudo percebeu? Tá aqui o cromossomo, mas aqui no meio está mais essa cromatina aqui estava mais concentrado. Então essa cromatina do meio que está mais concentrada foi chamado de eucromatina. Tá certo? Se cair na prova, o que é eucromatina? É a parte do cromossomo onde a cromatina está mais concentrada. E essa parte aqui, periférica, parte periférica que eu tô falando, essa aqui e essa aqui, ó, é chamada de heterocromatina. O que é heterocromatina? É a parte do DNA, se aqui é onde está mais concentrado, heterocromatina é a parte onde está menos concentrada. O que? A cromatina. Deixa eu apagar aqui, ficou feinho. Heterocromatina. Beleza? Ok? Então, o cromossomo, a cromatina do cromossomo, ela tem dividido em duas. A parte mais condensada chamada de eucromatina e a parte menos condensada, que é essa da periferia, chamada de heterocromatina. Beleza? Aqui, ó, expliquei a você o que é o nucleolo. Nucleolo é a parte da célula onde tem o DNA mais concentrado. E aqui eu tenho uma imagem aqui, ó, do nucleolo. A gente colocar isso aí em um microscópio, né, vai ver que essa parte, né, a gente vai ver que essa parte aí, ó, ela vai estar aqui mais concentrada. Então foi chamado de nucleolo. Beleza? Muito simples, ok? E o restante são núcleos. Ok? Muito legal. Olha só, outro conceito que a gente pode entender aqui, fácil, é o conceito de nucleoplasma. Pessoal, o que é o citoplasma? Quando a gente fala em citoplasma, nada mais que a parte a parte líquida que está ao redor do núcleo. O núcleo que está ali, ele não está ali, ele vai ter que ter líquido ali dentro do núcleo. Então aquele líquido que está ali, aquela parte aquosa que está no núcleo, é chamado de nucleoplasma. Beleza? Ou seja, se a gente fosse ter um conceito legal assim, seria o que? Seria o citoplasma do núcleo. A parte é uma parte líquida, uma parte, então isso aí é chamado de nucleoplasma. Ou também chamado, conhecido como cariófila. Beleza? Ok? Muito simples, né? Vamos então, ó, é uma solução, aqui o conceito é uma solução aquosa que envolve a cromatina. Então, o nucleoplasma é uma solução aquosa que envolve a cromatina. Vai que tem uma questão aqui para a gente fazer rapidinho, né? Sobre isso. Olha só, pessoal, uma questão aqui. Essa questãozinha aqui, rapidinho, para a gente entender. Olha só.
alguns alunos me disseram o seguinte: professor, eu faço algumas questões para a gente entender, eu vou dar no assunto e aí eu vou fazer algumas questões também, né? Para a aula ficar aí mais ou menos um tempo razoável. Olha só, a primeira questão, vamos lá. Deixa eu só fazer isso aqui, tá? Beleza? Então, olha só, deixa eu pegar uma cor aqui de uma caneta legal, tá? Então, a primeira questão que a gente pode fazer em relação a esse assunto é o seguinte: percebe que essa questão eu tirei ela de uma banca de uma faculdade, né? Qual das seguintes estruturas da célula responsável pela formação do ribossomo? Beleza, tá certo? Então, o seguinte, muitos alunos colocaram o que? Retículo endoplasmático. Pessoal, retículo endoplasmático, eu tenho dois, coloquei na aula passada aí. Retículo endoplasmático rugoso, então eu tenho retículo endoplasmático rugoso, e o outro seria retículo endoplasmático liso. O rugoso é onde está aderido o ribossomo, tá certo? Mas ele está falando responsável, o que é a estrutura responsável pela formação, não é onde está aderido. Então não pode ser essa questão aqui não, porque o retículo endoplasmático rugoso, e aí não está nem falando retículo endoplasmático rugoso, está falando só retículo endoplasmático. Eu estou falando que o rugoso vai ficar aderido, né? Aderido, beleza? O complexo de Golgi, ou complexo Golgiense, né? Então, o complexo de Golgi ou complexo Golgiense, ele vai ter o que, né? Qual é a função dele? Ele vai formar algumas vesículas que vai ter a penocitose e a endocitose. Utiliza para pegar a estrutura, o resto da célula que não precisa mais jogar para fora da membrana. Tá certo? Então ele vai produzir isso. Produz também alguns hormônios que eu falei para vocês. Tá certo? Alguns hormônios. E também no pâncreas, a insulina. Então tem também. Então tem a função de produzir hormônio. Tá certo? E tem função de produzir algumas vesículas. Né? O centríolo. Qual é a função do centríolo? O centríolo tem a função de quê? De divisão celular. Divisão celular. Também vai formar o centríolo, vai formar também os cílios, o flagelo, sinais flagelos. Então também não pode ser, tá certo? Então vamos ver essa outra próxima aqui, ó. Qual é a função do ribossomo? Onde a estrutura que responsável pela formação? Quem forma o ribossomo? Quem forma o ribossomo é o que? É o nucleolo. Tá certo? Então aqui, ó, a resposta certa. O nucleolo é responsável para a formação do ribossomo. Beleza? O lisossomo não. O lisossomo é uma vesícula aqui que vai diluir as estruturas que a célula não precisa mais. Então não é. Então resposta aqui, a letra D. Beleza? Muito simples, né? Essa questão. A gente utilizando. Ok? Deixa eu só voltar aqui rapidinho. Entenderam, né? Vamos voltar então. Uma questãozinha bem interessante, comentada para a gente entender tudo da matéria. Então, ó, cromossomo. Já acabei de falar para vocês do cromossomo. Agora eu quero que vocês entendam o seguinte: que cada espécie tem um número X de cromossomo. Vamos para a nossa espécie, né? Homo sapiens. A nossa espécie, em cada minha célula, imagina a minha célula do meu músculo, as células da minha pele, as células ósseas. Cada uma célula, ela é responsável, tem quantos? 46 cromossomos. Aonde, professor? No núcleo. Tá certo? Agora preste atenção. Eu estou dizendo que a minha célula do meu músculo tem quantos cromossomos? 46 cromossomos.
Agora o seguinte, isso é a célula somática. Professor, o que é a célula somática? Somática. A célula somática. E o que é a célula somática, professor? Eu tenho dois tipos de célula nossa. Primeiro, células somáticas e células gaméticas. Gamética. O que é célula somática? São as células do meu músculo, da minha pele, que formam o tecido, a estrutura do meu corpo. E as células gaméticas são as células dos espermatozoides e óvulos. Então, são as células dos espermatozoides e óvulos. Beleza? Espermatozoide masculino, óvulo feminino. E qual é a diferença das células somáticas e das células gaméticas? Simples. As células gaméticas, ela vai ter a metade do cromossomo que vai ter nas minhas demais células. Ou seja, se eu, cada célula da minha pele, do meu músculo, eu tenho 46 cromossomos, nos espermatozoides eu não vou ter isso. Eu vou ter só a metade. 33 cromossomos. Isso acontece também nos óvulos. A mulher, nas suas células, no seu músculo, na sua célula muscular, tem 46 cromossomos. Quando ela vai produzir os seus óvulos, ela vai produzir só a metade, 36 cromossomos. Por isso que quando vai fecundar, o que aqui acontece? Vai herdar, vamos colocar assim, 33 cromossomos do pai, 33 cromossomos da mãe, e formando um indivíduo 33 com 33, 46. Um indivíduo com 36 cromossomos. O que eu quero que vocês entenda é o seguinte: quando a minha pele, imagina a célula da minha pele tem 46 cromossomos. Então as células da minha pele é chamada de células diploide. E se representa diploide por 2N. Ou seja, as células diploide é que tem a quantidade 46 cromossomos, a quantidade total. Eu não dividi a metade do cromossomo aqui, ó, para o espermatozoide e a metade para os óvulos. Então isso aqui é conhecido como a célula haploide. Tá? Tanto aqui no espermatozoide como nos óvulos, os dois são haploide. E a célula haploide é representado por N. Hoje, olha só, aqui tem 2N, porque estão juntos, ó, pai e mãe, aqui só tem um N. Então são considerados. Então as células gaméticas, elas são o que? Haploide. As células somáticas, elas são o que? Diploide. Beleza? Então é assim que a gente enxerga, é assim que forma o indivíduo em sua contagem cromossomial. Beleza? Falei para vocês sobre o que? Os cromossomos e as células eucariotas. Cromossomos são a cromatina, que é formada de X. Perceba o seguinte, que nem todos os indivíduos, eu estou falando nós, espécie humana, a gente temos o que? No nosso coreóptero, a gente tem 46 cromossomos. Mas depende da espécie. Já a Drosophila melanogaster. Professor, o que é a Drosophila melanogaster? É uma mosca da fruta. Ela só tem apenas 8 cromossomos. Ok? Então, quando ela é diploide, ela vai ter, nas suas células somáticas, ela só vai ter 8 cromossomos. Quando ela vai formar suas células gametóficas, que é as células dos gametas, ela só vai ter 4 cromossomos nas suas células haploide. Ok? E aí, a gente tem aqui, ó,
que eu acabei de dizer a você, um desenho bem esquematizado. A fita de DNA é uma dupla fita aqui, ó. E aqui eu tenho algumas aqui proteína. Essas proteínas têm um nome chamado de histona aqui. E essa proteína é responsável para enrolar. Ela começa a enrolar assim. A fita de cromossomo enrola e vai condensando até ficar um formato assim, ó, de X. Tá certo? Então aqui está a cromatina, está o cromossomo. Tá certo? Aqui no meio, como eu acabei de falar, essa parte é a parte mais concentrada. No meio do cromossomo tem a parte mais condensada, que é chamado de eucromatina. E aqui é a parte menos condensada. Essa eucromatina está muito feia. Deixa eu... Aqui é a parte mais condensada, que é chamada de eucromatina. E aqui a parte menos concentrada é chamada de heterocromatina. Aqui também, ó, heterocromatina. Tá certo? Ok? Parte bem interessante, né? Ok? Então, a gente tem algumas características. Beleza? E aí, ó, vamos pensar o seguinte: cromata irmã ou cromatides irmãs. E o que é que eu falo de cromatide irmã? Cromata irmã. Se eu passar uma linha aqui, ó. Opa, que linha horrível. Vou apagar aqui. Olha aqui, vou passar uma linha aqui no meio, ó. Imagina que eu vou cortar isso aqui, ó. Essa cromata aqui é igual a essa. Então vou chamar isso aqui de cromata irmã. Tá certo? Percebe? Se eu dividir o cromossomo no meio aqui, ó. Eu vou ter que esse aqui é igual a esse. Chama de cromata irmã. Tá? Muito. E aí eu tenho alguns cromossomos aqui, ó. Ó. Um desenho ilustrado dos cromossomos. Isso daqui, ó. Essa parte aqui que liga o cromossomo aqui é chamado de centrômero, tá? Centrômero é onde está o centro do cromossomo. Essa parte aqui da cromata irmã é chamada de braços. Então aqui, ó. E aí o cromossomo ele pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Aí colocaram alguns nomes. Se o cromossomo o seu centrômero está aqui no centro mesmo, ele é chamado de metacêntrico. Ou meta do meio. Então, metacêntrico. Se tiver um pouquinho acima aqui, ó, é submetacêntrico. Se tiver mais em cima, aqui, ó, só faltando um pouquinho os cromossomos, é chamado de acrocêntrico. E se tiver em cima aqui, ó, a bolinha aqui em cima, é chamado de telocêntrico. Tá beleza? Então, ó, vamos decorar os 4 tipos de cromossomo, e o que vai definir os 4 tipos de cromossomo é aonde vai estar ligado o centrômero. Se tiver no meio, metacêntrico. Mais para cima, submetacêntrico. Mais para cima ainda, mais ficando essa pontinha aqui é chamado de acrocêntrico. E fechadinho aqui lá em cima é chamado de telocêntrico. Beleza? Então, o telômero. Vamos falar sobre o telômero. O telômero são o seguinte, ó, são uma parte, vamos pegar esse cromossomo aqui metacêntrico, e aqui assim, ó, deixa eu pegar uma tinta até preta aqui, aqui assim, tá uma parte do cromossomo aqui, e aqui, ó,
mais ou menos aqui, ó. O que eu estou pintando aqui. Essa parte aqui é chamada de telômero. Tá certo? Aqui, ó. Telômero. Professor, o senhor falou que a parte do meio é chamada de eucromatina. Essa parte aqui é chamada de heterocromatina. E desse essa estrutura aqui. O cromossomo tem essa estrutura. Tem uma parte aqui, o que é essa estrutura? É uma parte aqui que está aqui na heterocromatina, que ela é tão concentrada como essa aqui, ó. É tão concentrada. Então foi visto depois que é chamado de telômero. Tá certo? O telômero tá aqui. Ou seja, nesse telômero foi descoberto que ali tem várias enzimas. Tá? O que são enzimas? São proteína. E aí viram uma coisa, que essas enzimas elas serviriam o que? Para divisão celular. Tem uma função de divisão celular. E também tem outra função. Não digo que seja uma função. Viram o seguinte. Quando a célula tem um terômero aqui, imagina que essa célula aqui, ela tem um terômero mais espesso aqui, ó. Essa célula é mais velha. Então o terômero faz que ocorra um envelhecimento celular. Então hoje a gente sabe disso, né, que o telômero é responsável para envelhecer a célula. É uma hipótese, né? O telômero poderia causar um envelhecimento da célula, tá aqui. Tá certo? Beleza? OK? Vamos fazer uma questãozinha aqui para fixar. Observe, tá certo? Uma questãozinha bem interessante aqui. Observe o que? O esquema abaixo. Aqui está representado um cromossomo. Sabe? Quando você estiver estudando isso, vem uma representação de um cromossomo desse, você já vê o seguinte, já olha assim de, poxa, essa representação do cromossomo, esse cromossomo é uma fita de DNA que foi condensada e ficou em forma de X, né? Aqui está o centrômero, tá certo? Essa parte aqui, ó, pode estar o telômero, tá certo? E onde está o também a heterocromatina, cromatina menos espessa, tá certo? O que é que ele está perguntando? Está perguntando o seguinte: indique o que é que está aqui, ó, e está aqui em 1 e 2, tá? O que é isso aí, né? Então vamos lá. São as cromatinas, são as cromatas irmãs? É a cromatas irmã, tá aí. Isso aqui, ó, é igual a essa. Eu falei para vocês. Se isso confundiria, né? Confunde. São as cromatídeas homólogas? Não existe nem isso, cromatídea homóloga. Então, são os cromossomos homólogos? Não, só tem um cromossomo. São os cromossomos não homólogos? Não. Então, são as cromatas irmãs. Acabei de falar para vocês, né? São as cromatas irmãs. OK? E vamos voltar rapidinho. Deixa eu voltar para lá. Rapidinho. Pronto. E aqui, ó, o que a gente pode ver também? Tem aqui os cromossomos. É formado o que? Não esqueça dos genes. E o que é os genes? Os genes são parte de DNA responsável para formar proteína. Então são genes. Aqui, ó, veja, acabei de falar agora para vocês, né? Os autossomos, né? Imagina o seguinte, que eu pegue, imagine que as células somáticas tem 46 cromossomos. Não vai dividir em células gametóficas. Então as células gametóficas vai ter 36 cromossomos, tá certo? Com 23 cromossomos aqui, 23 cromossomos e 23 cromossomos. Isso aqui é chamado de autossomos, tá certo? É a divisão celular, a metade das células, tá certo? Chamado de autossomos. Beleza? Ou seja, se eu tenho um indivíduo, né, na espécie, imagina o seguinte, deixa eu ver esse espacinho aqui. Imagina que eu tenho aqui nós temos 46 cromossomos na nossa célula somática.
O que é que vai acontecer? Na reprodução vai ser dividido em 23 cromossomos haploide. Beleza? 23 cromossomos, a metade. Só que acontece o seguinte, não é 23 cromossomos diz, seria o seguinte, 22 cromossomos mais um cromossomo sexual. Tá certo? Por que mais um cromossomo sexual? Porque 22 cromossomos, tanto no pai, tanto no indivíduo macho como no indivíduo fêmea, são iguais. O que vai diferenciar o macho, né, da fêmea é o cromossomo sexual. Então só é um cromossomo, beleza? Só um. Ou seja, e aí a gente sabe o seguinte: se for macho, vai ter 22 cromossomos mais um par de cromossomo XY. Se for macho. Se for fêmea, vai ter 22 cromossomos mais um cromossomo XX. Então isso aqui seria um indivíduo fêmea. Ok, pessoal, entenderam isso? Ó, XY, tá? Então, XY se for o que? Macho. XX se for fêmea. Beleza? Então, falando disso, quem é que determina o sexo, né? Quem determina o sexo aqui, ó, é o macho. Por quê? Imagina o seguinte, que eu tenho um indivíduo XX. Então, estou falando do cromossomo sexual. Então, isso aqui só pode ser se eu pegar o cromossomo aqui, deixa eu pegar o coreóptero aqui, ó, e aqui tiver XY aqui, ó, XY só pode ser macho. E se o cromossomo sexual aqui, ó, tiver XX, só pode ser fêmea. Então imagine o seguinte, vamos voltar aqui, eu pego XX, vou cruzar agora com o indivíduo XY. Então isso aqui só pode ser um homem, tá? Vamos fazer esse cruzamento aqui. Então aqui vai ficar XY e aqui vai ficar XX. Vamos cruzar aqui, ó, esse com esse primeiro filho aqui, ó. Esse primeiro filho, X com X, vai dar XX. Um X do pai e outro X da mãe. Então isso aqui é um indivíduo fêmea. Esse com esse, XY. Então aqui ó, é um macho. Esse daqui, X do pai, X da mãe. Então aqui ó, XX. Então é um indivíduo fêmea. E aqui ó, XY. Percebe, para determinar que o indivíduo é macho ou é fêmea, quem determina? É o Y. Então, quem vai determinar que o indivíduo é macho ou fêmea vai ser o homem, vai ser o indivíduo macho, beleza? E isso acontece na espécie humana. Já em abelha já vai ter uma diferença assim, beleza? E aqui ó está o coleóptero. Percebe que aqui eu falei para vocês que a gente soma o quê? 46 cromossomos que se for diploide, 2N é diploide, mas aqui eu só tenho 22 mais o cromossomo sexual XY, então macho. Então aqui está o espermatozoide com 23. 23 que eu digo é 22 mais o cromossomo sexual. Assim ocorre também assim também vai ocorrer da mesma forma no indivíduo fêmea. Eu tenho aqui 22 cromossomos, ó, aqui os desenhos dos cromossomos, mais o cromossomo sexual nos óvulos. Então, beleza? O que é que acontece? No momento da fecundação, esse espermatozoide aqui ele vai entrar no núcleo aqui, ó, da célula, né? Isso agora, olha o que vai acontecer. A célula
da mãe teria o que? 23 cromossomos e do pai 23 cromossomos. Aqui é diploide, tem a metade. Aqui também é, né, haploide. Todos os dois são haploide, tem a metade. Quando se juntou 23 do pai e 23 da mãe, concorda que esse óvulo aqui ele vai passar a ter 46 cromossomos, concorda? Então, esse óvulo aqui, depois que ocorre a fecundação, ele passa a ser diploide. Tá certo? 2N. Isso, esse ovo aqui, isso aí vai formar o quê? A primeira célula após a fecundação, que é chamado de zigoto. Tá certo? O zigoto é a primeira célula após a fecundação. Beleza? E entenderam bem o conceito de haploide e diploide. Vamos fazer aqui algumas questões. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer uma questão bem interessante. Essa questão aqui. Essa questão aqui, deixa eu pegar aqui. Melhor. Essa questão aqui ficou excelente. Questão muito boa, né? A gente vai fazer. Então aqui. Nas células em... Deixa eu pegar uma caneta. Não sei porque aconteceu isso. Espera aí, deixa eu ver. Ué. Aqui, peguei uma caneta. Pronto. Aqui, nas células em interfase. Professor, o que é interfase? Tá certo? Vamos continuar por falo. O material genético aparece no formato de... Então, o que é que a gente pode fazer aí? Primeiramente, a gente vai entender o que é uma interfase. Interfase é o processo que o DNA está o quê? Mais condensado. Depois eu vou falar para vocês, quando eu falar mitose e meiose, eu vou falar que nesse processo é onde a célula está se preparando para se dividir. Então entenda que interfase é o momento que o DNA está mais condensado. Então vamos lá, nas células em interfase, o material genético apresenta no formato de carioteca. Não seria uma carioteca. Por quê? Porque o que é carioteca? Carioteca é a membrana do núcleo, então não tem nada a ver com o DNA. Fuso acromático, a gente nem falou nisso. Fuso acromático. Fuso acromático tem a ver com a divisão celular. Nucleolo, muitos alunos marcariam aqui, no nucleolo. Mas o nucleolo não é uma fase. É sempre ali o nucleolo é onde o DNA está sempre mais condensado. Então, ao próximo aqui, então também não pode ser. Seria o que? A cromatina, né? É a cromatina. Cariolinfa, nada a ver, a gente nem falou de cariolinfa. Então, não poderia ser cariolinfa. Então, a resposta certa seria a letra D. Vamos fazer outra, vamos pegar outra questão aqui rapidinho. Olha só, essa outra questão aqui, a gente falou de um pouco de proteína. Já dá para a gente fazer essa próxima questão aqui. Vamos lá? Analisando as afirmações abaixo, acerca dos elementos constituídos do núcleo celular, tá certo? O que? Núcleo celular, falamos o que? Da eucariota, né? Das células eucariotas. Podes afirmar, eu já li o que a questão está querendo. Quando for estudar para o Enem, estiver estudando para o Enem, pensa muito isso. O que é que a questão está dizendo em si? Está falando de uma organela. Que organela é essa? É o núcleo, tá certo? E está falando também das células eucarionte. Tinha que ter falado das células eucarionte.
Por quê, pessoal? Se não falar das células eucarionte, né, pode a gente, se tivesse procarionte, a questão já estava completamente diferente, não é isso? Então, vamos lá. Cada cromossomo, então ele quer saber quais afirmações que está correta, né? Então, vamos lá e saber quais afirmações dessas aqui estão completamente corretas. Então, cada cromossomo possui uma única molécula, tá certo? Uma única molécula de DNA. Ó, cada cromossomo possui uma única molécula de DNA. Se possui um único núcleo, legal, né? Vamos ver outra, né? As estonas são proteínas relativamente pequenas que se liga, tá certo? Fortemente no RNA. Não, pessoal, não é no RNA. Eu falei agora. Ela se liga onde? No DNA. Então não se liga no RNA, se liga no DNA. Então não poderia ser essa. Tá ok? Então, o seguinte, os nucleolos, tá certo? Pode atuar na síntese, ó, de que? Do carboidrato, não, pessoal. Carboidrato não. Acabei de falar para vocês. Da proteína, né? Proteína. Também que, né? A gente falou também nos ribossomos. Ribossomos. Tá ok? Então a número 2 está errada e a número 3 está errada. Então, qual é a resposta correta? Só a A. Então, tá aqui só a questão A. Beleza, pessoal. Vamos ver a próxima questão aqui. Vamos ver mais outra. Olha só, questão 6, né? Na figura abaixo está ilustrada o núcleo de uma determinada célula. Ele pegou o tipo de mola e colocou aí. E colocou alguns cromossomos. Cromossomo 1, 2, 3. E aí então faz o seguinte. Com relação a esse núcleo, é correto afirmar que... Vamos ver. Então, vamos, né? Olha só. Trata de uma células procarionte. Tá errado, pessoal. Né? Células procarionte não, aqui está o núcleo de uma célula. Então as células procarionte ela não tem núcleo. Então isso aqui está totalmente errado. Não pode ser não. Tá? Errado. Então está dizendo o seguinte: A1, a B, 1 linha 2, 3, 3, 1, 2 e 3 são cromossomo homólogo. O que é que são cromossomos? São cromossomos iguais, homólogos? Sim, ó, todos eles são cromossomos homólogos. Então, eu já sei o que é a B. A B está correta. E vamos ver a C. Né? Só para desencargo de consciência, vamos ver a C. As células é um exemplo de célula diploide? Não, não é célula diploide, não. Desculpa, são células haploide? Não, são células diploide. Né? Nossas células são células diploides. As células haploides são células gametóficas. E B, aqui 1 e 2 são células 1, 2 aqui, esse e esse são células acrocêntrico? Não, acrocêntrico é aquele são cromossomo acrocêntrico? Não, cromossomo acrocêntrico é aquela assim, ó. Que está o centrômetro na parte lá de cima, né? Então não é. Eles são um mesocêntrico. Beleza? Então a resposta certa é a letra B. Beleza? Vamos aqui, vamos voltar aqui. Então aqui eu já falei, ó, rapidinho, né, das células diploide. Vamos lá agora falar dos cromossomos, né, dos cromossomos humanos. A gente tem que estudar, a gente vai estudar das próximas aulas uma parte bem interessante, que é conhecida como citogenética, tá certo? Citogenética humana. Professor, qual a importância da gente estudar a citogenética, né? A citogenética tem importância da gente estudar algumas doenças hereditárias, tá? Então tem a importância
para estudar doenças hereditárias. O que é doença hereditária? São aquelas doenças que se passam de pai para filho. Então isso é considerado de doença hereditária. E aí a gente estudando na citogenética, a gente é capaz de entender um pouco e poder uma técnica muito que está sendo estudado, o aconselhamento genético. Beleza? E aí eu já falei do carióptero, o normal, o carióptero são as células, né? São 23, né? As células são formadas por 46 cromossomos, as células somáticas. E as células gametóficas são 22 mais o cromossomo sexual. Aqui o cromossomo sexual XX, que é mulher, XY, que é homem. Beleza? Ó, pessoal, de como é que a gente faz o coleóptero, como é que a gente faz um teste de paternidade, como é que a gente faria isso, né? Muito simples, a gente tira o núcleo da célula. É capaz de eu fazer, isso a gente vê muito em filme, em novela, eu fazer um teste de DNA do cabelo, da unha. Eu posso fazer um teste de DNA do cabelo, da unha? Não, tá certo? Eu não posso fazer teste de DNA de cabelo. Ah, mas eu estava assistindo uma novela aí, um filme, a pessoa tirou o cabelo, né, e fez um teste de DNA. Pode ser feito o seguinte: você pode, se você arrancar o cabelo de uma pessoa, tem alguns fios, se for arrancar e sair com a polpa do cabelo, sair com célula ali, imagina aqui que eu vou retirar um cabelo de uma pessoa, tá? Imagina aqui que eu tenho aqui um cabelo feio, um cabelo aqui, e aqui está a polpa do cabelo. Essa polpa aqui do cabelo, né? Ela vai ter célula aqui, ó. Então na verdade eu faço o DNA dessas células aqui, que as células vai ter núcleo. Se tem núcleo, vai ter DNA. Beleza? Do cabelo em si não se faz, porque o cabelo não é célula, é proteína. Então não faço DNA, que não vai ter DNA. Como é que eu vou fazer? Então, assim como a gente... Ah, professor, vou tirar o sangue. A hemácia, lembra que eu falei no início da aula que a hemácia, aquela célulazinha assim do sangue, ela não tem núcleo, são uma célula anucleada, que se não tem núcleo, se ela não tem núcleo, não é possível fazer teste de DNA com ela, porque ela não tem núcleo, se não tem núcleo, ela não tem DNA. E por que é que tira o sangue? Porque na verdade tira o sangue, mas aproveita outras células. O sangue não só tem hemácias não, o sangue tem basófito, neutrófito, tá certo? Eosinófilo, tem outras células. Essas outras células sim, ela vai ter núcleo, beleza? Então aqui, ó, uma imagem como é que se separa, né, o plasma sanguíneo, e aí a gente pode separar as células. O que é que a gente faz? Tira o sangue de uma pessoa, tá? Coloca em uma solução hipertônica. Por que uma solução hipertônica? Porque a célula vai inchar e vai liberar o núcleo, ela vai estourar. E aí eu coloco em uma centrífuga. A centrífuga vai fazer o que? Ela vai centrifugar, girar, e a parte mais pesada vai ficar aqui, ó, que são justamente o DNA, beleza? E aí eu posso corar esse DNA e eu posso enxergar agora o cromossomo na sua fase. Se tiver a célula tiver na sua parte interfase, tiver a parte mais concentrada, eu posso ter aí. Aqui está uma imagem, ó, tá certo? De um coleóptero, de uma contagem de um cromossomo já corado, não é isso? Beleza? Muito interessante, ok? Deixa eu ver mais e pronto. E eu acho que terminou aí, beleza? Valeu, até mais.